Olá, como vão vocês, meus queridos e minhas queridas? Espero que todos estejam todos bem. Bem, você que vem da tarde, que vem da manhã ou que vem da noite. Vamos continuar tratando no nosso canal Ponderando com Caju, de economia, gestão e finanças pessoais. Esses assuntos só têm começo, fim, nunca mais terão. Afinal, estamos lidando com a ciência da economia e é assim que eu a enxergo. E depois, claro, em muitos outros vídeos lá para frente, poderemos tratar da questão da ciência da economia, do que é realmente uma ciência. Muito bem, seguindo um pouco mais à frente, vocês sabem que nós tratamos de dois temas. Ora é um tema macro, ora é um tema micro. Macro são os temas do todo, do conjunto. Recentemente nós fizemos 4 vídeos a respeito de um dos períodos mais importantes da formação econômica brasileira, que foi o plano de metas durante o governo Juscelino Kubitschek. Um plano que trouxe o Brasil definitivamente para o mundo da industrialização e fez com que o país tirasse aquela sensação de ser um Jeca Tatu, como é uma obra de Monteiro Lobato, um autor, melhor dizendo, o Jeca Tatu é um personagem de um dos livros de Monteiro Lobato. Bom, então hoje nós vamos sair de um tema macro e voltar a um tema microeconômico que nós vamos tratar hoje. Uma das coisas mais preciosas para a economia e para a gestão, que é a lei da oferta e da demanda, ou mais popularmente conhecida como lei de oferta e procura. Essa é uma lei de comportamento econômico. Essa lei jamais vocês irão encontrar em nenhum compêndio de jurisprudência, mas ela existe porque ela faz parte do comportamento da sociedade, da maneira como ela age para regular uma das coisas mais importantes que existe, que se chama, em economia, preço. O preço é regulado por esta segunda lei da economia. A primeira nós já vimos em outros vídeos, que foi a lei do valor trabalho. Essa é a lei número 1. Agora, tratando dessa lei da oferta e procura, nós vamos explicá-la hoje de uma maneira um pouco inusitada, diferente e muito mais agradável, que é nos valendo do recurso de uma música de um compositor brasileiro já consagrado. Ele se chama Zé Ramalho e ele compôs uma música chamada Garoto de Aluguel, que ela, por sua vez, ela se encaixa com uma perfeição muito grande dentro desse tema lei de oferta e procura. Porque ela ilustra essa lei dentro do cotidiano para que nós não pensemos que isso existe apenas, por exemplo, para preço de gasolina, para preço de automóvel, para preço de hortifruti granjeiro ou qualquer outro tipo de mercadoria. Ela também está no cotidiano das pessoas. Bom, o Zé Ramalho, segundo o que eu investiguei e fui lendo e tomando nota e conhecimento, ele veio do Nordeste porque ele tinha sua vocação artística e ele queria se projetar no Rio de Janeiro. E lá pelos anos 60 ele saiu e veio para o Rio e ele, nesse início, ao que tudo indica, ele teve muitas dificuldades de vida, de sobreviver, porque ele era um estranho numa grande cidade, numa capital, e ele precisava sobreviver.
E uma das formas pelas quais ele tentou essa sobrevivência foi como garoto de programa. E isso é uma parte da vida dele. E que ele ilustra muito bem na letra que ele compôs, chamada Garoto de Aluguel, que não é uma letra qualquer, porque quando você lê aquilo, aquilo não é apenas uma imaginação poética, aquilo é resultado de uma experiência de vida, de alguém que sentiu na carne o que era aquela vida e que isso se transformou numa criação artística, por sinal, belíssima. É uma letra maravilhosa, altamente inspirada. E é dessa letra que eu vou tirar a matéria-prima para eu explicar essa lei de oferta e procura no íntimo da vida das pessoas. E é assim. Vamos lá. Vamos, quem sabe, cantarolar um pouquinho? Vamos ver, né? Baby, dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Dê-me seu relógio que eu quero saber. Quanto tempo falta para lhe esquecer? Quanto vale um homem para amar você? Essa aqui, meio que cantarolando assim, meio que aos trancos e barrancos, né? Mas é a estrofe número 1 da letra de Garoto de Aluguel. E ela já vai revelando determinados detalhes que a gente vai pensando coisas do mundo econômico. Vamos lá, vamos ver o que será. Dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Aqui, ó, esse quero viver, ele precisa estar pronto, vivo, para poder oferecer esse serviço, que é um serviço de entretenimento, proporcionando prazer às pessoas, às mulheres que quiserem se utilizar desses serviços. Pois bem, esse que eu quero viver, ele precisa ter um determinado ganho para que ele se mantenha em pé. Porque ele precisa comer, ele precisa beber, ele precisa vestir e ele precisa trajar. Porque ele não pode chegar para a sua cliente de qualquer forma. Ele tem que se apresentar bem. Então aqui, esse quero viver, nós podemos destacar e fazer uma analogia com o preço de produção. Que nós já tratamos num vídeo mais atrás. Ele precisa viver. E esse preço de produção, ele vai ser conquistado aonde? No mercado. É dali que ele precisa. É dali que vai sair a sua sobrevivência. E aqui já tem alguns elementos, por exemplo. Dê-me seu relógio, que eu quero saber quanto tempo falta para lhe esquecer. Porque aqui ele está com pressa. Ele tem que ir satisfazer a dita cura da cliente e ir embora, e ele está olhando o relógio. Porque para atingir esse preço de produção, que é o fato dele estar vivo, ele tem que ir ao mercado, a esse mercado, desse mercado de prazer, para, ao atender as suas clientes, ele tirar uma fonte de sustento suficiente de tal forma que ele sobreviva. Então, quando ele olha o relógio, ele está com pressa. Porque depois ele vai embora e nem sequer mais vai lembrar de quem era essa pessoa. Então aqui a gente está observando que
existe não somente a oferta de um produto, é um produto chamado, como eu falei, entretenimento, e que esse entretenimento que ele oferece é que vai proporcionar a ele uma fonte de sustento. Bom, depois tem mais alguns. Na segunda estrofe diz assim, agora eu vou ler para vocês aqui na tela do meu computador. Minha profissão é suja e vulgar. Quero um pagamento para me deitar e junto com você estrangular meu riso. Dê-me seu amor, que dele não preciso. Olhem, aí o que nós temos? Uma relação puramente monetária. Ofereço uma coisa e você, em troca, me dá um dinheiro. Você precisa pagar por isso. Então, quando você observa aí, você está notando que o que você tem é apenas uma relação de troca de uma coisa por outra. Você oferece um serviço que tem uma determinada utilidade nesse tipo de mercadoria, né, se nós formos observarmos assim, e recebe por ele um valor de troca, que é um valor em dinheiro. Que isso ele diz, ó, quero um pagamento para me deitar e junto com você estrangular meu riso. Esse é a segunda estrofe. Terceira estrofe. Minha profissão, ou melhor dizendo, baby, nossa relação acaba-se assim, como um caramelo que chegasse ao fim, na boca vermelha de uma dama louca. Pague meu dinheiro e vista sua roupa. Então veja, essa aqui são as inúmeras situações que talvez ele tenha vivido, que quando ele entra, o que ele vai encontrar? Uma dama louca, para o qual ele não tem tempo de ouvir as suas histórias, as suas decepções, nem as suas frustrações. Ele está ali rapidamente e ele quer que pague esse seu dinheiro e ela vista sua roupa para ir embora. Por isso que no primeiro parágrafo ele já pergunta, e é uma pergunta que define o preço de mercado, que é: quanto vale um homem para amar você? Porque ele está perguntando: quanto vale um homem para amar você? Isso é preço de, vamos escrever, preço de mercado. E, inclusive, esse verso poético bate até quase que com muito certeiro na definição clássica de economia de preço. Em economia, o que diz a definição clássica de preço? Só prestem atenção. O que é preço? Preço é a expressão monetária do valor. É quanto você paga em dinheiro, quanto você exprime em dinheiro por um determinado valor. Agora, o que é esse valor que nós já comentamos antes? De onde é que vem esse valor? Vem do trabalho, de ter produzido alguma coisa. Mesmo que esse trabalho seja um trabalho de proporcionar prazer, entretenimento naquelas horas e que seja por meio do sexo. Mas não importa. É assim que está sendo visto, por meio de um trabalho. Quanto é que você paga por este valor? Isso é a definição clássica de preço. A expressão monetária de valor que está aqui numa forma poética. Lógico que quando Zé Ramalho foi compor esta canção, ele não foi ler nenhum compêndio de economia, nem nenhum manual, nem nenhum livro-texto de economia. Não. Isso aqui é uma experiência de vida dele. E é essa experiência de vida dele que se torna letra
poética mesmo, mesmo assim, ela reflete um conteúdo econômico. Então vejam a ligação que tem essa letra. Então veja, nesse quero viver, um preço de produção. Porque ele precisa produzir um serviço e estar vivo, um sustento, para ir ao mercado oferecer alguma coisa. E lá nesse mercado é que vão lhe pagar uma determinada expressão em dinheiro por esse trabalho que ele está prestando, que ele encara assim. Quanto vale um homem para amar você? Daí é o preço de mercado. Então nós temos a lei de oferta, de um lado, que é o preço de produção, aqui. Temos a procura de outro, que é a demanda, e do confronto entre esses dois se forma esse preço de mercado, que é justamente no quarto verso da primeira estrofe. Quanto vale um homem para amar você? Esqueci até de colocar o ponto de interrogação, né? Que é uma interrogação. Ele está perguntando. Muito bem. Feito isso, então, nós temos o quê? Aqui a junção. A junção, melhor dizendo, a intersecção clássica, que a gente diz entre a oferta de um lado, procura do outro. Quando esses dois se encontram, a gente tem aquilo que tanto se fala, chamado mercado. Que em oportunidades anteriores eu criei, de uma certa forma, um símbolo para o mercado, que é a dotação de intersecção da matemática, que é isso aqui, ó. É um símbolo da matemática, de teoria dos conjuntos, que interliga as coisas. Essa interligação é o mercado. Claro, falando de uma maneira muito simples, de uma maneira muito ligeira, né, das coisas. Muito bem. Então, terminou este serviço que ele prestou. E daí termina a última estrofe, que eu vou ler também para vocês. Ó. Deixa a porta aberta quando for saindo. Você vai chorando e eu fico sorrindo. Conte para as amigas que tudo foi mal. Tudo foi mal. Nada me preocupa ser um marginal. Por que ele coloca isso marginal? Porque dentro desse sistema, dentro da economia capitalista, ele faz parte do seu submundo. O submundo burguês, digamos, onde ele é um rejeito desse submundo. E ele se comporta como esse marginal. E talvez naquela ocasião que fez esse serviço se sentisse assim. E daí saiu essa letra altamente impactante. Uma letra que não tem romantismo nenhum, não tem nenhum sonho, não tem nenhum devaneio amoroso. Não. Vamos prestar uma coisa, que é um serviço. Eu tenho que atingir a minha sobrevivência. Você tem que pagar. Tem dinheiro no meio. Eu não posso ficar te dando atenção à toa. Eu tenho que ir embora. Preciso sair rapidamente. Me pague o seu dinheiro, vista a sua roupa e lá vai ele embora. E nem vai mais se lembrar daquela dama louca com um batom vermelho na boca. Então, meus queridos e minhas queridas, isto aqui era a minha ilustração para a lei de oferta e demanda. Uma alegoria, né, que eu tirei da música, porque a música brasileira, que tantas vezes eu cantarolo aqui com vocês, é uma coisa das mais lindas que existe. Ela é mesmo lindíssima, belíssima, tem letras maravilhosas, inclusive hoje. Só que a gente tem que procurar, né? As coisas bonitas não saem assim, de uma hora para outra. Mas essa é uma das grandes letras
da música popular brasileira e que me serviu de inspiração, né, nesse caso, que eu levo com muito gosto para os meus alunos e mostro para eles, olha, essa lei de oferta e demanda, ela existe mesmo, ela preside as relações humanas entre as pessoas, mesmo que seja no submundo, do qual faz parte, ou fez parte, nosso talentosíssimo Zé Ramalho. Convido a vocês, meus queridos e minhas queridas, a ouvirem essa canção e a prestarem muita atenção nela no YouTube. Lembrem, o nome Garoto de Aluguel, de Zé Ramalho. Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Se vocês gostaram, por favor, deem os seus gostei, porque o nosso trabalho vai continuar e o nosso trabalho não tem fim. Até a próxima ocasião. Até.